Fala pessoal que acompanha meu trabalho, eu sou Andrei Viana, estou aqui de casa em quarentena, assim como a maioria de vocês aí que podem estar em casa, assim como eu. Resolvi aí fazer um vídeo trazendo um assunto sobre suspensão do FGTS, né? Eu acho que é dúvida de muitos profissionais do DP, eu acho que é dúvida aí de uma galera que me acompanha. Eu tenho recebido muitas dúvidas aí no WhatsApp, né, e-mails, as pessoas têm perguntado, tem muita dúvida no ar. Então eu resolvi fazer um vídeo, aproveitando esse tempinho aí que eu tô de home office também em casa, mas aproveitando esse tempinho aí para poder fazer, né, trazer um vídeo com conteúdo bem interessante aí para vocês e que possa auxiliá-los aí no dia a dia, né? Então eu pontuei aqui as 11 dúvidas mais comuns, tá? Então não são top 10, são top 11, né? E a gente vai falar de cada uma delas. Então vamos começar pela primeira dúvida, tá aqui. Quais as competências que podem ser suspensas o seu recolhimento? Bom, a medida provisória 927, ela diz o seguinte, que o empregador, inclusive o doméstico, ele pode suspender o recolhimento do fundo de garantia, tá? Das competências março, abril e maio, tá? Pessoal, não confundam competências com vencimentos, tá? Eu vejo pessoas aí falando que pode suspender o fundo de garantia que venceu no dia 7 de março, não pode. O fundo de garantia que venceu no dia 7 de março refere-se à competência de fevereiro, tá? Então a gente está falando da competência de março que vai vencer agora dia 7 de abril, da competência de abril que vai vencer dia 7 de maio e da competência de maio que vai vencer dia 7 de junho, tá? Então, muito cuidado com isso, ok? Então, as competências que podem ser suspensas, março, abril e maio, tá? Uma outra pergunta que me fizeram: as competências anteriores podem fazer parte da suspensão? Não, tá? As competências de fevereiro para trás não podem fazer parte da suspensão do FGTS, tá? A medida provisória ela trata apenas março, abril e maio, ok? Uma outra pergunta: o empregador é obrigado a suspender o recolhimento do FGTS? Não, tá? Ele não é obrigado a suspender. Se ele tem condições para fazer o pagamento do FGTS das competências março, abril e maio, ok, você vai lá na Cefip, gera a guia para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha, normal, tá? Gera lá para pagamento, envia para pagamento 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho e tá tudo certo, tá? Ele pode fazer sim os recolhimentos se ele bem entender que pode, tá? Que ele consiga realizá-los. Agora, que tipo de empregador pode suspender o FGTS? Todos. Tá? Todos, a medida provisória ela diz inclusive o doméstico, tá? Independente do número de empregados que a sua empresa tem, independente do ramo de atividade da sua empresa, independente do regime de tributação, tá? Se ela é uma empresa optante pelo simples, se ela é lucro real, se ela é lucro presumido, não importa, todos podem aderir à suspensão do fundo de garantia, todos os empregadores, tá? Uma outra pergunta: o que precisa para aderir à suspensão do recolhimento do FGTS? Primeiro, não recolher o FGTS. Se é uma suspensão, então o empregador, obviamente, ele não vai fazer o recolhimento do FGTS. A segunda questão é o seguinte: prestar as informações através da Cefip, fazer aquelas informações declaratórias, tá? Através da Cefip, ao invés de você colocar lá a modalidade 0, branco, né, que é aquela onde você gera guia para pagamento, você vai colocar a modalidade 1, que é a modalidade de declaração, tá? Então você vai fazer isso até o dia 7 de cada mês dessas competências. Março, 7 de abril, competência abril, você tem que declarar até 7 de maio, a competência maio, você vai declarar até 7 de junho. Isso através da Cefip, né? Como se você estivesse gerando a guia ali normal para pagar, só que não vai pagar, você vai mudar a modalidade para 1 e vai enviar lá
para o governo através da CEFIP as informações, tá? Por que enviar as informações? Essas informações que vocês enviarem, elas vão servir para confissão de débito. Porque como que você vai falar para o governo assim, eu devo 100 mil reais de fundo de garantia, se ele não recebeu a informação? Então ele não pode concordar se você não confessou o débito. Então, para confessar o débito, você tem que fazer a declaração. Uma outra pergunta aí, essa é bem criteriosa, né? O empregador é obrigado a suspender o recolhimento das 3 competências? Não. Se ele pode pagar, por exemplo, agora, 7 de abril, se ele tem caixa, né, dinheiro para pagar a competência de março, ele pode então pagar agora no dia 7 de abril e suspender o recolhimento de abril e maio, tá? Se ele tem condições de pagar março e abril, ele pode suspender maio e parcelar só maio, tá? Então, ele tem que pelo menos, se ele quiser entrar nessa suspensão do FGTS, ele tem que pelo menos deixar de pagar uma competência para que haja o parcelamento. Se ele pagar os 3, não teve as 3 competências, não teve a suspensão, tá bom? Então, o que acontece, né? Isso aí é para os profissionais de DP, né? Que trabalham ali na folha de pagamento. O que acontece se eu não fizer as informações declaratórias no prazo e não recolher o FGTS? Olha só, nós falamos aí no começo do vídeo que as declarações elas devem ser realizadas no dia 7 de cada mês, ao vencimento de cada competência, né? Então, março declaro 7 de abril, abril 7 de maio, maio 7 de junho. Mas se você perdeu esses prazos, não tem problema. A medida provisória 927, ela diz o seguinte, que o empregador ele pode fazer a declaração das 3 competências até o dia 20 de junho, tá? Então, gente, esse é o prazo limite, 20 de junho, tá? Se você não fizer, né, se sua empresa ou seu cliente fizer a opção pela suspensão do FGTS, pelo não recolhimento e sim para poder parcelar, porque ele não vai ter condições de pagar nesses 3 meses, se você perder o prazo do dia 20 de junho, dia 21, lembrei que eu tenho que fazer. Aí, o empregador ele vai ter que pagar de forma integral os encargos e multas que ocorrerem desde a data do vencimento. Então, por exemplo, se 20 de junho você perdeu o prazo, no dia 21 você quer fazer a declaração para poder manter o parcelamento, a suspensão, o governo vai te cobrar os juros e atrasos desde o dia 7 de abril até aquela data. Então o empregador vai ter que pagar de forma integral isso aí, tá? A suspensão dentro do prazo, né, estabelecido pela MP, não vai gerar multas e encargos ao empregador, tá bom? Qual o número máximo de parcelas e o valor mínimo para pagamento? Olha, a medida provisória fala que é 6 parcelas, tá? A partir do momento que você faz a declaração, automaticamente já parcela em 6. Não tem como parcelar em menos ou em mais, tá bom? Então, mas o meu cliente, o meu patrão, ele queria fazer em 3 vezes. Bom, aí ele pode antecipar as parcelas, tá? Então aí ele vai pagar 2 parcelas por mês e tá tudo certo, tá? Mas a partir do momento que você faz a confissão lá, a informação declaratória, automaticamente vai parcelar aquela competência em 6 vezes, tá? Qual o vencimento das parcelas? Também é interessante saber, né? Quando que eu tenho que pagar essas parcelas? Olha, a declaração, né, as informações declaratórias, elas devem ser feitas até o dia 20/6. Mas a primeira parcela já vai começar a vencer dia 7/7. Então, todo dia 7 de cada mês vai vencer uma parcela. Ó. 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 7/12. 6 parcelas, tá? Como que o empregador efetuará o pagamento das parcelas? A Caixa Econômica ainda não divulgou as orientações operacionais para isso.
tá? Eles ainda estão trabalhando, vendo como que vai ser feito esses pagamentos, tá? De que forma vão ocorrer, e logo acreditamos aí que ela deva estar fazendo alguma liberação das orientações por meio de alguma circular. Saindo, com certeza a gente vai informar aqui também para vocês, tá bem? E a última pergunta, né? Essa também é bem criteriosa em questão de gerar dúvidas, né? Andrei, se, né, ocorrer uma rescisão de contrato de trabalho, como fica o recolhimento do FGTS suspenso, né? Então vamos lá, olha só, vamos analisar aqui, ó. O empregador, ele tem que recolher no prazo de 10 dias após a rescisão do contrato, tá? Após a data do desligamento. Então ele tem que fazer esse recolhimento após os 10 dias. Que recolhimento é esse? O recolhimento das competências março, abril e maio. Então suponhamos que o empregado foi demitido dia 10/6 de 2020. Então ele vai ter que recolher o FGTS suspenso desse empregado, o FGTS do mês de março, o FGTS do mês de abril e o FGTS do mês de maio, tá? Andrei, mas se ocorrer a demissão durante o pagamento das parcelas, né? Então o que tem que fazer? O empregador, ele vai antecipar essas parcelas, tá? Ele vai antecipar as parcelas que estavam a vencer e vai fazer o recolhimento, tá? Então até coloquei um exemplo aqui, com a demissão no dia 1/8, tá? 1/8. Então a parcela 7/7 ela já está paga, tá? A parcela 7/7 ela já está paga. Então vai faltar o que? 5 parcelas: 7/8, 7/9, 7/10, 7/11 e 7/12. O que o empregador vai fazer? Vai antecipar essas parcelas e fazer o recolhimento no prazo de 10 dias. Bom, pessoal, é isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.